Olá a você que nos acompanha em mais uma edição do Caxias Conversa, o podcast oficial da TV Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E hoje a gente sai do estúdio para prestigiar o maior evento literário da Serra Gaúcha. É a 40ª edição da Feira do Livro aqui de Caxias do Sul. Colecionando histórias e memórias é o tema que traz dezenas de milhares de visitantes à Praça Dante Alighieri, no coração da cidade. E hoje não podia ser outro assunto a não ser literatura, as belezas do cotidiano, esse olhar sensível para o mundo que nos envolve. E meus convidados são o Gilmar Marcílio, escritor, filósofo, palestrante, autor de 10 obras incríveis, e Cláudia Favretto, escritora de uma obra que fala também sobre autismo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa conversa, que é um bate-papo. Gilmar, bem-vindo ao Caxias Conversa. Marcelo, muito obrigado, me sinto muito acolhido, acho que a gente vai ter um momento muito agradável, né? Vai tematizar sobre algumas questões que são bem importantes, né, para o contemporâneo. Estava conversando com a Cláudia agora, né, isso do autismo, que é absolutamente relevante para a gente se debruçar sobre, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Sensacional. Cláudia, bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite para o Caxias Conversa. Muito obrigada, é uma grande honra, né, essa oportunidade de estar com pessoas tão queridas, né, tão competentes, tão ilustres, e eu agradeço muito por estar aqui. Vamos lá, então, começando esse bate-papo. Gilmar, que é um cronista há alguns anos, né, Gil? 25 anos. Só começou há pouco. Eu comecei na infância, né, dicas de passagem. E esse olhar sensível do mundo, né, Gilmar? Como que a gente pode fazer para ter essa percepção sensível, parar um pouco a correria do dia a dia e olhar com a delicadeza para aquilo que nos cerca? Marcelo, eu acho que o principal é nós termos atenção às coisas, né? Nós estamos vivendo uma época de estímulos muito fortes que deixam em nós altas doses de dopamina, e aí a nossa tendência, né, Cláudia, é cada vez mais a gente fragmentar a realidade. Tudo é muito rápido, tudo é muito fugidio, mas esse olhar que se debruça sobre o que acontece e sobre as paisagens que nos cercam, elas se tornam relevantes para que a gente afine o olhar e a sensibilidade sobre aquilo que realmente importa. Não sou do tipo de pessoa que acha que nós vivemos numa época especialmente ruim, até porque a história nos mostra que em todos os períodos houve momentos solares e momentos trevosos, né? Então é sempre para o futuro, é sempre no futuro que eu penso. Então eu gosto muito dessa percepção mais aguda do miúdo. Eu gosto de chamar de pequenos milagres avulsos, né? Não buscar o extraordinário, não buscar aquilo que não está na ordem do dia, porque nós nem conseguiríamos viver nesse ineditismo que às vezes a gente sonha tanto, né? O importante é absorver. Para mim, a felicidade, ela está muito atrelada ao reconhecimento daquilo que compõe os nossos estados emocionais saudáveis, a alegria, o contentamento, entendendo que a vida é sim essa oscilação, né, de dor, alegria, prazer, frustrações, e transformando isso em literatura. Para mim é importante não só viver, mas também colocar em palavras aquilo que às vezes a própria realidade não dá conta, e a literatura serve a isso de uma maneira exemplar. Excelente. Cláudia, tu que és uma escritora recente, né? Publicou no ano passado essa obra? Bastante. No ano passado, meu primeiro livro, né? Outros virão, mas é a primeira obra. Autismo de Bom Amor, então é a publicação da Cláudia, que traz um pouquinho do olhar sensível e importante em relação ao autismo. Conta um pouquinho da tua história pra gente e como que surgiu a proposição de transformar essa vivência em literatura, em conhecimento prático. Perfeito. Eu me sensibilizei muito, né, com a tua conversa agora, porque justamente nessa linha vem o livro, né? Da singularidade, do olhar ao singelo, da peculiaridade, né? Do quanto esses indivíduos são peculiares, são singelos, e o quanto a gente precisa encontrar a beleza disso, né? E o amor nisso. Eu sou da área do marketing, né? Formada em relações públicas, trabalho com escrita de marketing, de comunicação, e a vinda do Bernardo, então, meu filho, que hoje tem 7 anos,
e foi diagnosticado com 2 anos com autismo, de nível 1 suporte. Me trouxe um olhar mais sensível ainda, né, para o mundo, para as vivências, para as pessoas, e o quanto a obra o objetivo dela é poder levar, então, uma facilidade, né, para algumas famílias que possam estar passando por momentos de estarem perdidos, de não saberem onde buscar recursos, de não saberem como encontrar respostas ou caminhos, né? Então, por termos vivenciado muitas coisas errado em algumas partes do caminho também, porque a gente também erra, né, tentando acertar. Então, a gente quis, de uma certa maneira, facilitar vidas e poder levar, por meio do amor, uma mensagem bonita, então, de estímulo e de um caminho próspero, né, para outras famílias. E a escrita quis trazer isso. E como foi a experiência desse processo da escrita mesmo, né, de transformar essa vivência do dia a dia, da rotina com o Bernardo em um conteúdo literário, de trazer informação, e ele, até para quem quiser depois consumir a obra, vou deixar na descrição do podcast de hoje o link para vocês acessarem essas obras, tanto da Cláudia como do Gilmar. Além de um conteúdo literário, ele é um guia, né? Ele é uma bússola para quem busca um norte em algum momento de descoberta. Como foi esse processo de construção dessa obra? Exatamente. O objetivo é servir como guia, né? Então, a gente procurou buscar, então, eu falo a gente porque tudo é um conjunto, né? Eu sempre falo que o Bernardo, ele é grande demais para ser só meu. Né? Esse é o meu grande norte, assim, o desejo de escrever. Porque aqui eu compilei tanto conteúdos sobre o autismo, né? Que é um assunto que está com uma pauta, felizmente, muito alta, né? Cada vez mais tem se falado disso devido ao aumento de diagnósticos. Não é que agora existam mais pessoas dentro do espectro autista, né? Agora, na verdade, existe mais informação, felizmente, né? E isso faz com que exista mais inclusão, com que as pessoas olhem com um olhar mais afetuoso e acolhedor, né? E que exista uma quebra de preconceitos e de paradigmas, né? Então, o livro, ele serve como um caminho. Eu e minha família, nós percorremos um túnel e enxergamos a luz lá no final do túnel e iluminamos esse túnel para quem está passando depois da gente, né? Então, o livro, ele traz desde conteúdos sobre dados, né, para situar as pessoas sobre esse universo do espectro autista. Ele traz relatos de outras famílias com as quais a gente conviveu nessas clínicas de intervenções que a gente passou no decorrer desde os 2 anos que houve o diagnóstico de autismo leve do Bernardo, suporte 1, até os 7 anos que ele tem hoje. Então, traz quais são as terapias mais recomendadas, quais os profissionais que a gente passou e como foi a nossa experiência, jogos estimulantes para essas crianças, depoimentos de outras famílias, de autistas adultos, né, que também trazem um outro olhar sobre o autismo, né, uma dificuldade que existe também em outras faixas etárias, não somente de crianças, né, e entre outras experiências e vivências, rigidez comportamental, outras coisas que a gente, estereotipias, vai encontrando no dia a dia e pôde trazer, mesclando conteúdo teórico com vivência prática, experiência do que deu certo pra gente e do que também não deu, né, para poder facilitar caminhos. Tem um trecho da sinopse da tua obra que eu queria destacar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pela TV Câmara, que diz assim: às vezes, quando a dor se dissipa, deixamos de focar na ferida e percebemos o quanto podemos crescer. Embora possa parecer impossível atingir esse estágio, acredite, é possível. Bernardo, meu filho autista, é uma presença tão significativa que transcende a minha própria vida. Ele é grande demais para pertencer somente a mim. E quando tu fala que tu trouxe esse depoimento, isso aqui me tocou muito quando eu li a sinopse da tua obra, e coincidentemente, as 2 últimas obras de vocês têm amor no nome, né? A gente traz aqui 2 escritores que trazem amor no título de suas obras. Gil, o amor hoje parental ali, de mãe para filho, nosso amor enquanto relações de sociedade, de vida, se fala muito em amor da carne, em amor na liquidez das relações, mas ainda o amor é muito forte no que a gente sente, né? Acho que é muito presente em tudo. A gente tem... Como o filósofo Gilmar vê esses debates tão existenciais, tão necessários à nossa existência, assim?
É um sentimento que perpassa a nossa espécie, né? A gente ama de forma diferente, historicamente falando, mas sempre como um elemento fundador da nossa realidade emocional. Eu não acho que nós estamos amando de forma mais fortuita hoje, não sou dos que se alinham a um pensamento pessimista, até porque nós temos exemplos, né, de muitos casais que ficaram juntos durante décadas sem ter um sentimento mais forte e até nutrindo sentimentos de ódio, de rancor, de ressentimento. Então, não é o tempo que define a qualidade, às vezes essa liquidez ela está a serviço de novas experiências. Dar certo não significa atravessar a vida com alguém. Até porque nós somos seres tão complexos, tão subjetivos, que é muito difícil tu estabelecer uma convivência com o outro dentro de um cotidiano que se repete, de questões de ordem mais prática, mais doméstica. Esse amor romântico que nós que parte muito do princípio da idealização do outro, muitas vezes ele mais atrapalha do que contribui. Durante séculos, as pessoas se uniam por todas as razões do mundo, menos por afinidade amorosa, afetiva. Então, e não eram mais infelizes por causa disso. Eram contratos, na verdade, né? Como hoje a fidelidade é um contrato, né? Nós casamos e a gente faz um pacto, nem sempre obedecido, mas cada um faz o seu pacto. Exatamente, no silêncio e na sua própria intimidade. Então, são nuances. Então, eu gosto de pensar na ideia de que o amor vai mudando, ele vai se reconfigurando a partir das demandas de cada época, né? E nós não amamos nem pior e nem melhor. A gente simplesmente se vale daquilo que nós temos à nossa disposição. E isso vai se acomodando, né? Eu prefiro acreditar que logo, logo a gente vai encontrar essa liquidez, vai ter um chão, vai ter uma geografia onde se sustentar melhor. E tem beleza nisso também, né? Mas, claro, não é só o amor de um casal, tem o amor que a Cláudia está enfatizando muito, né? De uma mãe para um filho, os amores parentais, os amores entre amigos. Não existe uma amizade sem amor, né? E talvez seja o amor mais límpido, porque é o amor que normalmente não vem carregado de ciúmes, né? Que não é um exercício de cuidado. Para mim, ele flerta muito mais com a patologia, com o desejo de posse, né? Com essa âncora de querer que o outro nos pertença. Então, bem-vindas todas as formas de amar. Que bom, né? Ainda bem que a gente tem essa possibilidade, essa liberdade de poder pensar dessa forma. E, Gilmar, como que tu enxerga também essa questão? A Cláudia traz o exemplo de várias famílias na obra dela. Também é uma questão de se colocar no lugar do outro, né? De dar espaço para o outro, de ver que esse caminho ele é coletivo, ele não é individual. Esse exercício de empatia, de ver que as dores do outro podem ser iguais às minhas, mas elas são do outro, né? Cada um tem a sua medida para essa dificuldade, para essa dor. Como é esse exercício de empatia? Tanto na questão da Cláudia, como na questão de outras famílias atípicas, mas nós mesmos, né? Enquanto sociedade, de entender o papel da escola, o papel de quem auxilia, dos profissionais que estão juntos. Essa empatia vai até onde? Olha, eu gosto muito da noção budista de compaixão, que é compaixão, ter paixão pelo outro, né? Isso eu acho muito importante, que é o acolhimento do outro na sua maneira peculiar de ser, né? Mas como hoje a gente tem uma cartela imensa, né, de possibilidades, Vide, Tinder e outros aplicativos, que eu vejo com muita simpatia, fiz uma crônica recente, acho que é só uma nova forma de buscar estabelecer um encontro, porque afinal os crápulas existem não só no mundo virtual, mas também no mundo real. E as pessoas muito legais também estão lá nos aplicativos, né? A questão As realidades se encontram virtual e presencialmente, né? Claro, é como a Rita Lee diz, amor é sorte, não é mérito, né?
porque muitas pessoas maravilhosas que buscaram esse exercício de encontro durante a vida simplesmente não acharam isso, né? E eu acho que a gente tem um limite para tudo, claro, com certeza, até porque a gente tem questões muito pessoais, mas fazer com que aquilo que é caro a nós não seja um motivo de desejar o outro, me parece um exercício importantíssimo, né? Essa conexão feita a partir dos diferentes. Aquela história das meias laranjas, né? Nossa, é bonito na poesia, mas na realidade não existe, né? Acho que o confronto e a diferença, eles estabelecem um patamar de desafio tão necessário para que a gente ultrapasse os nossos limites daquilo que consideramos verdade, que é sempre provisória, né? E a gente se ancora em algo que é muito próximo da filosofia, que é a dúvida, que é a pergunta, né? É caminhar em cima de algo um pouco que não é muito sólido. Acho que a solidez nos acomoda e faz com que a gente fique satisfeito sem desejar ultrapassar o que faz parte da nossa personalidade, né? E o tempo moderno, o tempo contemporâneo, ele nos leva a isso. Eu acho uma maravilha, sabe? Nós vivemos uma época extremamente privilegiada, no meu entendimento. E como essa diversidade, ela casa muito bem, né, com a questão do autismo também, né? Eu lembrei, enquanto você falava, de uma história de uma pessoa conhecida que me falou um dia, né, uma pessoa que estudou muito, né, com muito conhecimento também, e me falou assim, será que não seria melhor se existisse uma classe separada para autistas na escola, por exemplo, né, na educação? Não só para autistas, mas para diversidades, né? E aí eu questionei ela, né? Quando esses indivíduos crescerem, essas crianças crescerem, vai existir um aeroporto só de autistas? Vai existir um supermercado só de autistas? Vai existir uma farmácia? A questão da inclusão, da diversidade numa sala de aula, não é só uma questão de lei, né? Ou de se cumprir, né, um papel legal, de ter esse indivíduo nesse lugar. Também é um ganho de todos, né? Porque todos somos diferentes, porque todos somos singulares, né? Então, o fato desse indivíduo estar inserido nesse meio é uma amostragem do mundo, né? É uma amostragem da nossa realidade, da nossa sociedade e do quanto muitas vezes somos intolerantes à diferença, né? Então, o ganho dele estar ali não é somente para ele, mas é para todos que têm o privilégio de conviver, né? E ela me pediu desculpas nesse momento, né? Não era o meu objetivo, mas ela me disse, foi um comentário ignorante da minha parte, após esse argumento, porque eu não tinha pensado dessa maneira. Eu pensei num sentido de defender ele daquele contexto muitas vezes agressivo, né, de intolerância, mas eu não tinha percebido por esse outro olhar, né? E ela me disse assim, como ele, eu falo dele porque eu tô trazendo ele como, né, um ser de exemplo aqui, mas como tantos outros que eu conheço e famílias, né, eles tocam o melhor das pessoas, né, porque a grande maioria tem um jeito literal de ser, né? Não são todos, porque mesmo dentro dos níveis de autismo, dos suportes, todos eles são diferentes, como todos nós, indivíduos típicos também, né? Mas eles tocam o melhor das pessoas por esse olhar literal, por esse olhar ingênuo, por essa falta de maldade, por essa falta de falar uma coisa querendo dizer outra, né? Então eles conseguem despertar isso na gente. E eu acho que a sociedade exatamente precisa disso, né, para poder seguir em frente com um olhar mais maduro e mais humano também. Eu sempre falo, Gil, que a palavra singular, ela já é plural em si mesma, né? Porque se cada um expressar a sua singularidade, só sobra o plural. Para mim, ela é uma palavra tão ambígua e contraditória nela mesma, porque ela nos deixa, se cada um viver a sua. E aí pode ser, vamos jogar para vários aspectos, né? Musical, gosto de filme, literário, enfim. A singularidade de cada um
faz com que nós tenhamos uma feira do livro com expositores das mais diferentes áreas, com livros dos mais diferentes gêneros, com relações das mais diferentes formas. Então, acho que é isso, né? Entender o nosso espaço também, até onde vai a nossa percepção, até onde que a gente pode ir nessa questão, né, Gil? Mas o interessante é que se começou a falar disso muito recentemente, né? O diferente sempre era escondido. Ele sempre permanecia assim nas sombras, né? Eu acho que tem a questão do autismo, mas a questão também das relações não convencionais, menos ortodoxas, elas aparecem no cinema, na literatura, no universo das artes, que são as antenas da raça, né? E aí, a partir disso, que tu vai percebendo a importância de falar sobre. Eu, em colégios, Cláudia, dando palestras para alunos, eu percebo em todas as salas um monitor, sim, trabalhando, porque tem algumas necessidades específicas, mas assim, misturados, e é maravilhoso, e não tem ninguém que rechaça, entende? É só tu colocar a criança, ou o jovem adulto, no espaço de convivência, e as coisas vão se fazendo tranquilamente, né? E isso vale para qualquer âmbito, né, Marcelo, da nossa vida. E eu acho que nós viveríamos de uma forma tão mais cordata, tão mais leve, tão mais harmônica, se nós não reduzíssemos a guetos aquilo que não pertence ao senso comum, né? Até porque as grandes guerras, as grandes rupturas históricas, elas se deram pela recusa do diferente, né? Elas acabaram destruindo a possibilidade da convivência com aquilo que não é assim osmótico, que não é igual. Então, por isso que eu acho que época maravilhosa a nossa. Nós perdemos talvez muito com essa inserção vertiginosa nas redes sociais. Nós nos tornamos mais banais, mais supérfluos em muitos assuntos, mas para quem quer, esse universo se transformou assim em algo, um livro imenso, onde a gente pode colher sabedoria em cada página. Então, acho que é uma maravilha, né? Então, bem-vindo o nosso tempo. É isso. E falando em colher sabedoria, fazendo esse link tão bom que tu me deixou agora para fazer esse link, Cláudia, tu recebeu feedbacks lindos, né? Da tua obra de famílias típicas e atípicas também. Então, traz um pouquinho para nós como foi a recepção dos leitores em relação ao teu livro. Então, o meu objetivo lá, né, no início, eu disse, eu vou escrever, porque se tocar uma família, se isso puder fazer diferença na vida de uma família e de uma criança, vai ter valido a pena, né? E, na verdade, foi muito além disso, assim. A obra, ela não traz só... Até agora, abordamos muito a questão de encurtar caminhos, de servir como guia, como norte para famílias atípicas, mas também tive muitos mesmo feedbacks de professores. Né, de professores que estão com essa realidade em sala de aula, que muitas vezes não tem uma condução, não tem uma orientação sobre como olhar para essas crianças, né? E inclusive os professores estão com uma ou duas crianças em sala e mais 22 alunos, 23 também demandando, né? Porque não é só esse aluno que demanda, cada um tem o seu jeito, né? A sua necessidade. Muitos têm monitor, nem todos precisam de monitor. O Bernardo não tem o apoio de monitor em sala de aula, por exemplo. A professora conseguiu ter um olhar para ele, um colega senta com ele. Né? Então, o próprio colega já vai trabalhando isso e ele vai complementando alguma necessidade do colega também, né? Então, teve um olhar muito humano dessa professora, né? Diferenciado. E o professor, ele também está à mercê de tudo. À mercê da informação, à mercê do excesso ou da falta de informação, de capacitação, né? E de um olhar para isso. E está buscando, né, de uma forma incessante essa informação. Famílias típicas, então, sobre como orientar o meu filho, que o colega tem esse diagnóstico, o que eu posso falar, o que é adequado, o que não é. Então, teve relatos, assim, muito carinhosos, muito amorosos, que me tocaram profundamente e que fizeram tudo isso mais do que valer a pena, assim. Eu hoje falo de coração cheio, assim, que o título do livro é Autismo de Bom Amor, né? Que o Bernardo, quem trouxe essa frase, né? Bom dia para quem acorda de bom amor. Ele me falou certo dia, né? Então, que a gente pôde levar para todas essas pessoas um jeito de ser de bom amor, né? Além do bom humor, de bom amor. E que isso possa ser uma realidade de vida
para quem teve acesso e para quem vai ter ainda. Com certeza. Gil, falando um pouquinho da tua última obra, O Amor é uma Aurora, para quem se interessar, 101 Crônicas de Gilmar Marcílio, queria te perguntar de onde vem essa inspiração diária, esse olhar atento e sensível, de olhar para o cotidiano e achar no cotidiano a literatura. Olhar para o que nos cerca e em tudo ver um pouquinho de literatura. Eu acho isso, o cronista tem essa sensibilidade, isso me fascina. De onde vem? O que te inspira? Bom, tem um pouco de prática também, né? 25 anos já nos dão um pouco de habilidade, né? Mas eu sempre fui muito curioso, né? Eu acho que tem duas características que são muito importantes para quem escreve, né? Que é a curiosidade e a admiração. Né? É sempre se manter atento para aquilo que está acontecendo, né? Esses pequenos milagres que a vida nos oferece. E a admiração, né? Nada pertence à ordem do ordinário, né? Sempre se encantar. A gente está aqui, está vendo crianças passando alegres, com impulso de vida, com entusiasmo. Cheiro de pipoca quentinha. Cheiro de pipoca maravilhoso, assim, né? Quer dizer, é o movimento da vida, né? E eu procuro viver muito nesse processo dialético. Eu gosto de me esconder no final de semana, na chácara, né? Mas, assim, de segunda a sexta, eu sou um homem da rua, né? Eu gosto de encontrar as pessoas, eu tenho um olhar apaixonado pelo outro, né? Tento escutar o máximo possível as dores e as alegrias que estão presentes nas pessoas próximas, acolhendo, né? Tentando fugir muito do protótipo do vampiro emocional, né? Aquele que te suga, te rouba as horas e não te dá absolutamente nada em troca, né? Essas relações de reciprocidade, elas são muito importantes, porque aí realmente tu constrói algo. Mas geralmente o que a gente faz é o contrário, né? A gente mais tira do que dá. Eu queria fazer jus, né? Eu li um trechinho da obra da Cláudia e vou ler um trechinho de uma crônica do Gil. Sossego. Abro os olhos e espreguiço o corpo, consciente de mais uma manhã para ser vivida. O salgueiro balança ao vento, deixando a sensação de que tudo está em paz. As montanhas azuladas me convidam para o primeiro exercício filosófico do dia: contemplar o eterno. Abasteço-me de gratidão e saio a caminhar pelas pequenas estradas bordadas de lírios. E enquanto meu pensamento vagueia, recordo de um verso de Fernando Pessoa: sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. O mundo, a vida, é um verdadeiro espetáculo, já diria Fernando Pessoa, nosso eterno mestre. Cláudia, estamos na finaleira do nosso programa, do nosso bate-papo, que passou voando. O que o mundo te diz? O que te motiva a continuar? Quais são os próximos planos na literatura? O que vem pela frente? O que nos reserva? Vamos lá, então. Eu digo que eu saí do questionamento por que comigo, que muitos pais se fazem, muitas famílias se fazem quando tem um diagnóstico, né? Para afirmação por que comigo, com um ponto de exclamação bem grande. Porque o primeiro questionamento era num sentido mais de luto, né? O filho idealizado, a maternidade perfeita, né? Aquela criança que a gente sabe o que fazer, né? Ou que a mãe e o vizinho sabem. E não foi nada disso, né? Então, precisou-se viver uma fase de luto, de acolhimento, de toda a família, não só minha, né? E saindo dessa esfera do porquê comigo, para o porquê comigo, num sentido de um olhar, assim, de quanto aprendizado, quanto crescimento nesses anos de intervenção, nesses anos de terapia, nesses anos de estímulo, nesse olhar diferenciado para o amor, né, para o singelo. Então, eu acredito que se eu puder deixar uma mensagem aqui, Marcelo e Gil, é no sentido do diagnóstico precoce para as famílias, sabe? É de não encarar, viver sim essa fase do luto, né? Mas
passar por isso, ou enquanto passa por isso, busca recurso, busca informação, conversa com pessoas, conversa com profissionais. Você não tem a obrigação de saber tudo, né? Existem profissionais capacitados para isso, outras famílias, né? Mídia social, né? Que podem te auxiliar nesse processo. Então, busca informação, busca um apoio para viver esse momento e faz, sim, a intervenção precoce, o estímulo precoce, porque esse trabalho árduo que a gente tem nesses primeiros anos vai trazer uma independência, vai trazer uma autonomia, vai trazer uma nova vida para o teu filho, para a tua família, para todos vocês, né? Com muito bom amor, né? Apesar das dificuldades do dia a dia. A próxima obra que se projeta em primeira mão, então, porque é dentro de casa esse assunto, tá? E eu sou uma formiguinha aqui do teu lado. Mas é justamente falas do Bernardo. Expressões dele, momentos do nosso cotidiano, como o bom amor, que me fizeram olhar de uma maneira diferente para algumas coisas, para alguns sentidos, expressões que ele utiliza que me dão um estalo e um olhar diferenciado. Então é esse nosso diálogo, passando da fase informativa, da fase do desenvolvimento, do caminho até aqui, para a fase do que a gente constrói agora, frente a frente, olho no olho, e do quanto ele me ensina por meio do diálogo e do olhar tão amoroso e afetuoso dele, que possa também fazer pessoas enxergarem a vida com bom amor. Que lindo! As maravilhas do mundo que nos cerca. Gil, pra gente fechar, tem alguma obra nova no forno por aí que a gente pode esperar dos próximos anos de publicações, dos próximos meses, o que vem por aí? E também o teu recado final para quem nos acompanhou nesse bate-papo super interessante. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Então, eu estou, através de um projeto de lei, né, preparando a publicação de mas isso vai demorar um ano e meio, de um livro sobre filosofia estoica. Né? Eu gosto muito, os meus 3 mestres de vida são Marco Aurélio, Sêneca e Epicuro, que foram grandes por ensinar realmente a filosofia como uma maneira prática de viver. A filosofia é a arte do bem viver. Então, eu já tinha publicado um breve ensaio falando sobre isso em 2021, chamado Jardim de Bolso. Agora eu vou transformar isso num trabalho maior. Então, mas está num processo realmente de feitura, de vindo ao encontro daquilo que tu leste, né? Eu quero fazer isso com sossego, né? E as minhas considerações finais. Eu sou um grande entusiasta da alegria, né? Acho que a alegria é uma prática, a felicidade é uma prática e nós temos que nos habituar a ela. As pessoas estão se tornando meio resmungonas, meio falando do clima ruim, das relações ruins, que época ruim. Então, quando me sinto inclinado a isso, eu leio poesia. Né? Eu me retiro um pouquinho do mundo e vou ao encontro dos meus poetas, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Fernando Pessoa, porque são vozes altas, são gigantes aos quais a gente deve muito, né? Acho que a gente tem muitas contas a pagar com esses grandes seres que nos ajudam a compor a existência de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais equilibrada. E é um processo sempre, né? Não importa se a gente tenha 20, 40, 50, 60, né? Estando vivo e tendo esse gosto por vergar os próprios preconceitos, por ter uma vida mais limpa, mais límpida, mais conectada com aquilo que realmente importa, nós estaremos salvos. E tédio é uma palavra que não me habita. Eu acho interessante quanto as pessoas se dizem entediadas, né, Cláudia? Porque tem tanta coisa para a gente aprender a assimilar, para a gente talvez pretensiosamente ensinar ao outro por ter caminhado um pouquinho mais, que não tem como a gente ter esse sentimento de fastio com a vida. Eu acho um espetáculo. Eu sou bem viciado na vida, né? E sou discípulo da Hebe Camargo. No final eu vou dizer, que peninha, acabou. Né? Eu vou tentar postergar o máximo possível. Pode durar bem mais tempo que eu não vou me importar. Obrigado pelo espaço, obrigado por essa fala
tão agradável de ensinamento. Cláudia, obrigado por estar aqui do meu lado e nos ensinando, né, questões que a gente, por não ter filhos, eu não tenho pelo menos pessoas próximas que vivenciam essa situação do autismo. Então, que maravilha, né, que aprendizado. E olha que ideia boa, né, um livro com as frases do Bernardo. Nossa, isso vai render muito, né? Com os teus comentários, eu imagino, vai ser uma obra riquíssima. Tem que ir para as escolas, para todo mundo. É uma poesia Coisa infantil, boa, tá né? aqui do teu A gente lado. tá falando de poesia e de amor também, então trazendo um olhar de criança, né? Mas isso é poesia que tu escreveu também, Esse né? olhar sensível, delicado. Sensível. Né? Com amor. Acho que Uma vamos grande honra. nos surpreender muito com a obra do Bernardo. Vamos Quem sabe lá. no ano que vem, nesse espaço, E eu estaremos tenho falando que falar sobre uma isso. coisa rapidinha, tá? A capa é do Bernardo, tá? Porque ele quer Sério? deixar isso claro. A pintura de fundo, todo o contexto. Ele me fala assim, mãe, mas é você quem vai lá, mas eu sou coautor desse livro. Então tá aqui, ó. Ele quem pintou o livro e o conteúdo é todo dele também, né? Eu só escrevi porque ele ainda não escrevia, né? Só foi Agora ele já instrumento, escreve. né? Foi só um instrumento aí de Maravilhoso. ligação. Mas é incrível. Obrigada, uma grande honra estar aqui com vocês. Igual. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Cláudia. Esse foi o Caxias Conversa Especial, direto da 40ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul, que reuniu dezenas de milhares de leitores e visitantes no coração da cidade, na Praça Dante Alighieri. Você confere mais informações sobre as obras desses artistas, escritores maravilhosos que estiveram conosco na descrição aqui desse vídeo no YouTube ou também desse podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima edição. TV Câmara Caxias, na comunidade, na cultura, na Praça Dante, na Feira do Livro, todo dia.